de todo o Brasil, de todo mundo. Estamos em férias e, é claro, nós não poderíamos abandonar você nesse momento. Primeiro eu quero te dar uma dica, hein? Como é bom nas férias nós podemos encontrar pessoas ali no dia a dia das férias, no campo, na praia, enfim, que dão testemunhos que realmente são cristãos católicos em férias. Que você seja uma dessas pessoas que, ao ser vista no dia a dia das férias, seja até mesmo admirada pelo seu bom comportamento. Cristão não tira férias de ser cristão, tá bom? Bom, uma vez dito, equilibrado tudo isso, vamos recordar um momento maravilhoso que aconteceu no nosso PHN de 2012. O Carlinhos, pessoa maravilhosa, que realmente foi resgatado e hoje se tornou um grande educador. Ele que faz parte de um sistema maravilhoso que existe no Brasil para realmente reencaminhar aquelas crianças sem família, sem pai, sem mãe, que não tiveram a sorte, digamos assim, que eu e você tivemos de ter uma família. Então Carlinhos passou aqui pelo programa PHN e também contou a sua história. E vamos perceber como é importante acreditar no ser humano. Todos nós temos um potencial maravilhoso. Precisamos cada vez mais de pessoas que estendam a mão e nos deem a primeira, a segunda, a terceira ou quantas chances forem necessárias. Bom, é para nós uma alegria muito grande levar a você mais uma terça-feira o programa PHN. Lembrando a você que estamos em 2013 e esse ano é ano de Jornada Mundial da Juventude com o Papa Bento XVI no Rio de Janeiro e eu estarei lá esperando por você. Por enquanto, vamos aquecer o nosso coração recordando mais um testemunho que rolou aqui no PHN em 2012. Roda aí, vamos embora. Vem para cá o nosso querido Carlos Roberto dos Santos, mais conhecido como Carlinho Pro Menor. Chega aqui, meu irmão. Bom, suboficial da Força Aérea Brasileira. Bem-vindo, Carlinhos. Obrigado. Estou muito contente. Eu queria agradecer a Deus por ter essa oportunidade, mais uma vez, de estar nesse lugar maravilhoso que é a Canção Nova. Agradecer o teu convite, tá? E para falar para o teu público. Obrigado, de coração. Para mim é uma satisfação. Te vi aqui uma vez pregando. Fiquei assim, muito feliz com o seu testemunho. Aguardava a oportunidade de te entrevistar aqui no programa, porque eu tenho certeza que hoje, através do seu testemunho, da sua caminhada vitoriosa, muita gente vai poder, de novo, acreditar em si próprio, acreditar nesse Deus maravilhoso que nos conduz. Então, para mim, é uma satisfação muito grande também, né? E já vamos começar a contar a sua história, meu irmão. Eu disse no começo do programa que tem gente que tem tudo para dar errado, mas parece que tem um dedo de Deus, aliás, tem um dedo de Deus em todos nós, mas que nos conduz. Vamos falar da sua infância primeiro. Vamos falar como é que foi lá. Hoje você está na reserva aí das Forças Armadas, é um oficial, suboficial, vencedor, conhece a vitória de perto, mas a infância foi dura. A infância não foi fácil, não. Não foi fácil. Dunga, não foi fácil, que eu não sou carioca, o pessoal fala, eu sou mineiro. Não conheço a minha terra, eu nasci em Cataguases. Cataguases, conheço Cataguases. Deve ser um local muito bonito, né? Uhum. Lá minha mãe veio para o Rio de Janeiro com o meu pai para morar junto com o meu irmão Ricardo, para morar na comunidade da favela Nova Holanda na época. Nós morávamos num barraquinho na favela quando a minha mãe veio a falecer. Quantos anos você tinha? Eu não me recordo quantos anos eu tinha, mas eu tinha pouca idade. Posso dizer que dois anos, um pouco mais. Uma criança mesmo, né? Uma criança mesmo. E quando a mamãe veio a falecer, o meu pai, seu Alberto dos Santos, ele me entregou uma senhora vizinha chamada Inês, que tinha seus 5, 6 filhos. E Dona Inês nos recebeu com o maior carinho.
E eu costumo dizer que, segundo o relato dela, um dia ela entrou no quarto onde nós dormíamos, que era uma cama de casal, onde dormia todas as crianças. E eu me batia muito, eu estava descoberto. E quando ela chegou para me cobrir, ela viu um manto me cobrindo, segundo o relato dela. E no dia seguinte, tá? E esse manto disse para ela: você, aonde essa criança estiver, algo forte estará com ela. E ela me entregou a FUNABEM, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, onde eu passei toda a minha infância e minha adolescência. Ficou quantos anos na FUNABEM? Eu fiquei até os 17 anos e 8 meses. Então foram muitos anos foram muitos anos dentro da instituição. Ou seja, perspectiva de quando nós somos criança, claro que a gente não pensa no futuro, a gente pensa naquele dia, naquele hoje, naquilo que a gente está passando, e se lamenta um pouco das oportunidades que nós não tivemos, principalmente o fato de não ter vivido, né, conhecido praticamente a mãe e ter convivido com uma família. O que se passava no coração daquela criança, do Carlinhos criança? Você se recorda daquilo que você pensava, daquilo que você sentia? Você tem essa lembrança dentro de você? Eu tenho pouca lembrança das escolas que eu fui interno, porque eu era muito jovem, muito novo. E eu fiquei numa escola, quando eu entrei para a FUNABEM, eu me lembro que tudo que eu digo isso em palestras, em bate-papo nosso com os alunos, aonde que eu ia, eu tinha que ir em forma, porque eram muitas crianças abandonadas naquela época, dentro das creches da FEBEM, etc. e tal. Então, eu comecei a fugir para as ruas. Eu estava com meus 5 para 6 anos de idade, eu já era um fujão da escola. Fugia por maus tratos. E eu costumo dizer também que já naquela época das fugas, né, eu me lembro quando eu era pego nas ruas, quando a polícia não conseguia colocar a mão em um do meu grupo, que eu já era líder de um grupo nas ruas do Rio de Janeiro, eu ia para a escola Padre Severino, na Ilha do Governador. Antes, no antigo regime, era uma escola de menores infratores. Eu não era infrator, eu fugi. Fazia pequenos furos, não era infrator. Então, eu convivia muito com jovens realmente infratores dentro da escola. Então, eu fugia por maus tratos, né, desses quase mais de 15 anos interno. Eu passei 12 anos, Dunga, em escola agrícola, tá, no interior do Rio e no interior de Minas Gerais, onde eu capinava, eu roçava. E eu costumo dizer, só existia um local dentro da FEBEM que eu me sentia bem. Porque quando eu comecei a fugir com 6 anos de idade, eu levava um gibi do tio Patinha para as ruas. E no meu momento de criança, Dunga, quem contava a historinha, quem interpretava bem a historinha para os meus amigos era eu. Sem saber que aquele gesto de criança um dia ia salvar a minha vida. Ou seja, ali, despertou. Se tivéssemos alguém para analisar aquela criança, ali já estava o dom que Deus te deu. Com certeza. De ensinar, de formar uma opinião, de liderar de uma maneira muito positiva. Positivo. É incrível a gente pensar que naquelas crianças que hoje continuam na FEBEM, na FUNABEM, que estão ainda nesse sistema de uma reclusão, né? Porque não temos onde colocar, é deficitário, é difícil, mas que ali existe crianças com potencial fantástico. Muitas. Muito. Eu devo imaginar que você conviveu com muitos talentos, você era um deles, mas que estava todo mundo ali, meio sem perspectiva. Eu me lembro como se fosse hoje, numa escola interna no Rio de Janeiro. Eu estudava, né, na minha época, quem comandava era o Capitão Asa. Hoje é a Xuxa, mas na época é o Capitão Asa, nas televisões. E ele chegou para visitar a escola no seu helicóptero. Ele chegou e eu corri para o helicóptero. Ele me levantou e nos deu, a mim e a um outro colega meu, uma réplica de um helicóptero. Eu apontei para a aeronave e ele falou, se você quer entrar na aeronave, estude. Eu costumo dizer que eu voltei para o meu local com aquilo na minha cabeça. Estude. Seria a única maneira de eu entrar dentro daquele helicóptero. Carlinhos, você foi conquistado
você foi conquistado pela educação, você sentiu gosto. Desde aquele momento com o Capitão Asa, eu acho que eu peguei um pouquinho do Capitão Asa também. Eu me lembro de... Um pouquinho, acaba. E quando ele te disse, então, que para você entrar naquele helicóptero, você tem que estudar. Ali já batia alguma coisa, então, ali deu um toque em você. Ali me deu um toque. Inclusive, eu tenho um grande amigo, ele está em Minas Gerais, que é o Marco Guedes, que era aluno junto comigo nessa escola, e eu cheguei até a comentar com ele. Se a gente quiser sair daqui, temos que entrar naquele helicóptero, temos que estudar, né? E logo após isso, um mês depois, a escola foi fechada por maus tratos às crianças. O governo fechou a escola e nós fomos transferidos para um outro abrigo de menores na Ilha do Governador, na Escola João Luiz Alves. Tá? E ali também eu nunca vi, ali que eu comecei a ver muita covardia, tá, com os jovens, né? Eu já cheguei a passar, Dunga, 3 dias, tá, dentro de cubículo, dentro daquela escola. Não só a mim, como os meus amigos também. E eu via inspetores que não tinham condições de criar 2 filhos em casa, quanto mais 500 dentro de uma FEBEM superlotada, né? Então, eu sofria muito, eu fugia, voltava para a escola, era um sofrimento, sentia falta de algo, tá? Não tinha como. E eu posso te dizer que eu comecei a gostar da sala de aula devido ao que eu passava fora da sala de aula. Tá? Ali eu encontrava refúgio, né? Eu fui mandado para o interior do Rio de Janeiro, para a Escola Agrícola Rodolfo Fux, para a Escola Saboia Lima, tudo fazendas no interior. Você imagina, eu acordava às 6 horas da manhã, era banho frio no lombo, era capina. Eu me lembro que tinha um mestre que ele colocava um certo distância para você capinar, roçar, e se eu com 9, 10 anos de idade, se você parasse para poder descansar, recebia aquele torrão nas costas, e por que não dizer o Nilo, que era, posso dizer para você, posso dizer aqui no ar, que é um cara que prejudicou muitas crianças daquela época, que ele colocava 10 de nós numa parede e com tipo um chicote, ele mandava ver nas crianças, e aquilo hoje, eu costumo dizer em alguma apresentação minha, quem bate esquece, mas quem apanha, as dores dói até hoje. Ou né? seja, a sala de aula passou a ser também um refúgio, porém, um refúgio onde você também encontrava o prazer de aprender. Quer dizer, isso começou realmente a ser a marca da vida do Carlinhos, porque o grande... Nós sempre temos um ponto na nossa vida que nos faz dar essa guinada, a querer ser alguém. E o refúgio da sala de aula passou a ser também o gozo da alma daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Ou seja, o estudo começou a ter uma presença maior na tua vida. Quando é que você começou realmente a dizer para si mesmo, é estudando que eu vou sair dessa? Eu comecei a ver isso quando eu numa das minhas fugas para as ruas do Rio, com 8 anos de idade, já viciado em droga naquela época, perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro, andando de trem, não andando certinho dentro do trem, mas em cima do trem. Surfando no trem, tomando apanhando da polícia na rua, tá? Com o meu grupo, que eu comecei a ver que aquilo não era vida para ninguém, aquilo não é vida para ninguém, pequenos furtos, não grandes, mas pequenos furtos. Eu estava vendo que algo me dizia que eu iria acabar. Eu vi um amigo meu, Dunga, numa estação de trem, lá no Maracanã, quando o trem fez a curva, ele caiu, eu vi o rapaz cair do trem, morrer. E então eu comecei a ver ali que não era um caminho para mim. O que eu gostava não era aquilo. Eu fazia aquilo, né, quando eu fui me refugiar em Copacabana, que eu fiquei quase que 1 ano perambulando pelas ruas de Copacabana, né, caído, todo sujo, amargurado, sofrendo. Eu não queria, eu sabia que Deus tinha algo na minha vida, que eu não sabia o que era. Eu não queria aquilo para mim. Então, às vezes eu lutava para ser pego pela polícia, para que eles me levassem de novo à escola, e eu fui por 13 ou 14 vezes recolhido à escola Padre Severino, que foi extinta pelo governo atual na Ilha do Governador. Quando a gente olha para trás, a gente vê a história que já aconteceu. Então, a gente
faz todos os cálculos, interpreta, a gente vê que aquilo, até o que não foi bom, ajudou para que a nossa personalidade fosse formada, a nossa pessoa fosse formada. Mas nos dias não é fácil não, né? Como criança, você disse que voltou para casa quantas vezes? Eu, por 14 fugas. 14 vezes você fugiu. Fugas, 13 vezes você fugiu, 14 fugas. vezes você voltou. E aqui está uma ordem de captura, uma ordem de captura que eu consegui, através do governo Dilma, pegar as minhas alterações da FUNABEM, uma ordem de captura para uma criança de 7 anos de idade, de cor negra, evadido da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Você estava procurado Eu estava oficialmente procurado pela polícia. Com 7 anos de idade. Está aqui o documento da FUNABEM, está aqui comprova isso, mas mesmo sendo capturado, né, pelos capitães do mato, eu continuava fugindo, porque os maus-tratos eram muito grandes, isso prejudicou muitos amigos nossos que realmente, Dunga, era muito sofrimento dentro daquele antigo regime, o qual eu passei, que foi toda, posso dizer que esses quase 20 anos de FUNABEM. Não foi fácil, não. Quando que a Força Aérea apareceu na sua vida? Eu fiquei quase 12 anos no interior do Rio de Janeiro. Como eu disse, eu estava envolvido com droga dentro da escola, mas aquele lugarzinho ali da sala de aula, Dunga, salvou a minha vida. Eu gostava, eu disputava com meus amigos quem tirar a maior nota. Né? E, às vezes, o castigo que meus algozes me davam, que eu digo aos meus inspetores, era que hoje você não vai à sala de aula. Isso é um castigo. Era um castigo, eu chorava. E eu tinha, quando meu pai me trouxe de Minas Gerais, com a minha mãe, ele já tinha 3 filhos. Esses 3 irmãos meus já estavam na FUNABEM, posso dizer, quando eu vim ao mundo, porque eu não conhecia eles. E eu, com 17 anos de idade, pensando que eu estava sozinho no mundo, largado, drogado, né, sofrendo, a minha autoestima sempre esteve muito abaixo do meu pé dentro da escola. Eu nunca recebi uma palavra de estímulo positivo dentro da FEBEM, que eu andava com cabelo black power, o meu herói era quem usava, desculpa, mas o baseado maior, né, aquele andar de malandro, eu ia conseguir o quê na vida? Muitos dos inspetores diziam, esse aí é bandido, esse aí ele vai ser a coisa mais ruim que parta. Mas eu ia, às vezes, para o mato, tá, chorar, e tudo que me dizia ao contrário, algo dentro de mim me dizia que eu ia conseguir, que eu ia sair. Um dia eu ia fazer 18 anos. E um dia eu recebi uma comunicação que tinha uma senhora me procurando no Rio de Janeiro. Há mais de 10 anos. Essa senhora que estava me procurando, eu entrei na FUNABEM com um nome e na minha certidão era outro. Ela estava me procurando pelo aquele nome. E eu fui ao Rio conhecer essa senhora. E, através dela, eu pude conhecer meus 3 irmãos, os meus 4 irmãos, Jorge, Graça, Albertino e Ricardo, no Rio de Janeiro. E, nessa época, o meu irmão, eu estava com 17 anos, o meu irmão já era sargento da aeronáutica. Usava uma farda. E um dia que ele me convidou, que eu fui na casa dele, eu olhei a farda dele, eu me vi, posso dizer, aquela criança abandonada, carente, consegui uma família com 17 anos, me vi fardado. E eu falei com meu irmão que eu queria usar uma farda igual aquela, e meu irmão Jorge falou, você tem que estudar, rapaz. Para você usar essa farda, você tem que estudar. E eu fui ao diretor da escola, conversei com ele, me liberou, o meu irmão me franqueou 2 meses de curso no Sueiro. Dunga, eu ia a pé para poder estudar, porque eu sabia que eu ia vencer. Eu sabia que eu ia passar no concurso da aeronáutica. E foi aí que um dia eu cheguei dentro da FEBEM, a minha cama, eu com 17 anos e pouco, porque os meus algozes dentro da escola, quando eu digo algozes, os inspetores, eles diziam que lá fora não tocava rancho. Dentro da FUNABEM eu tinha almoço, café, janta, tinha tudo isso. E quando eu fizesse 18 anos, eu teria o quê? Não teria nada. Eles gozavam dos alunos. Ou seja, 1 ano antes de você ir para a rua, que sair do sistema. Porque eu começava a enxergar também, que a cada 100 alunos que o Exército Brasileiro recebia, 98 recebia o carimbo de excesso de contingente, quando eles deveriam ali estar. E eles voltavam 15 dias depois, no portão da FUNABEM, todo maltrapilho,
e escrito Funabem na testa, e o pessoal gozava, mandava ele sair, eu não queria aquilo para mim. E um dia eu cheguei do curso, 00:30, cansada, minha cama está forrada por roubos, forrada por roubos. E eu falei, e o cara falou: Carlinhos, você está cheio de livro debaixo do braço, que eu tinha um apelido. Eu falei, ele falou: isso não vai te levar a nada, olha só aqui, joias, relógio, isso aqui que é melhor. E eu fui reclamar com o inspetor, o vigia da noite. Dunga, o tapa que esse cara me deu me dói até hoje no meu rosto. E eu não pude revidar, porque senão ia ser pior para mim. Eu fechei a minha cabeça e fui dormir, que era obrigado a dormir com a cabeça tampada. No dia seguinte, eu costumo dizer, tudo que eu aprendia na escola entrava como música na minha cabeça. E eu fiz o concurso para aeronáutica. Eu não coloquei nada que identificasse que eu era aluno da FEBEM ou da FUNABEM. Só coloquei Rua Clarimundo de Melo 847. E eu fiz o concurso público. 15 dias depois, eu, curioso, fui saber da minha colocação. Tá? Em 35 mil candidatos para tirar 500. E eu passei com uma excelente colocação para a Escola de Especialista de Aeronáutica. Que maravilha. Recebi minha carta de alforria por cima. Entrei para a escola, vim estudar aqui em Guaratinguetá, próximo daqui, sem dizer a ninguém a minha origem, de onde eu estava vindo. Eu tinha medo que tomassem as minhas divisas. Já formado. Ali já era uma grande vitória na sua vida. Já era uma grande vitória na minha vida. Dunga, eu joguei meu cap tão alto, junto com a minha família, eu joguei meu cap tão alto, que alguém lá no céu pegou e disse que daqui a pouco me devolve. Eu estava formado. Eu estava com a minha cidadania, que ninguém mais tiraria. E eu fui agradecer isso, Dunga, dentro da FEBEM, dentro da FUNABEM. Eu fui cercado por jovens que ali ainda estavam. E Deus colocou uma coisa no meu coração. Eu prometi que aonde que eu estivesse, em qualquer lugar do mundo que eu estivesse, eu ia mostrar a todas as pessoas que essas crianças que estão hoje nas ruas do Brasil, que estão hoje dentro das FEBEM superlotadas, que estão hoje pedintes no crack, só precisam do que eu tive. Um irmão que me deu uma oportunidade. E eu agradeço esse programa hoje, que tem repercussão no Brasil inteiro e mundial, para fazer um agradecimento especial ao meu irmão Jorge, que me deu essa oportunidade. Tá? E os meus professores dentro da FUNABEM, que viram em mim uma promessa e me estendiam a mão. Não diziam que eu era preto, que eu era feio, que eu era coisa. Eu me lembro que quando eu fui apanhado com 7 anos de idade, esse cara me colocou 3 dias dentro de um cubículo. O que eu fiz para ficar 3 dias num cubículo? Fugir por maus tratos? Ele tem que entender que esse gesto dele, não só comigo, como meus companheiros, levou muita gente para a cadeia, já de maior. Então, eu digo para você, é muito forte, cara. Esse Deus salvou a minha vida. E eu tenho que dizer que o Brasil, ele é um país abençoado. Gente, o nosso país, ele é extremamente abençoado por Deus. Quando a gente viaja, e na condição de missionário, a gente acaba viajando muito, muito mesmo, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil, em missão. Meus amigos, espalhados por esse Brasil afora, são testemunhas da grande quantidade de vezes que eles me convidam para passar um final de semana, as férias, vem para cá, vem descansar, e eu sempre digo para eles, olha, a gente vai se encontrar de novo em alguma missão, em algum encontro, dentro de um ginásio, dentro de um estádio, dentro de um colégio, de uma igreja. Eu voltaria aqui, se Deus quiser, muitas vezes. Então, conheço mesmo o Brasil, conheço mesmo muitos países de ir em missão, né? Não de passear, mas de estar lá, de atender jovem, de ouvir jovem. E eu sei, o Brasil é maravilhoso. A única coisa que falta, uma das únicas, claro que falta saúde bem feita, falta infraestrutura, falta muita coisa, saneamento básico, mas a educação. Meus irmãos, vem aí as eleições. As eleições estão aí.
E depois de 2014, época de Copa do Mundo, de novo. Nós precisamos, a nossa obrigação não é apenas votar. Ah, votei, cumpri minha obrigação. Não misturo religião com política. Agora eu tiro meu time de campo. Não, não é assim. Não é assim. A nossa cidadania tem que ser exercida, cobrando, acompanhando, pedindo, para que o nosso país ofereça aos nossos jovens a educação. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Está aqui um grande exemplo de alguém que fugiu 13 vezes da FEBEM, da FUNABEM, e foi recolhido. Uma criança com 7 anos, com pedido de prisão, né, que estava foragido. Tragam de volta para o sistema. Mas que hoje é um vencedor. E venceu por quê? Porque teve acesso à educação. A educação no nosso país tem que ser prioridade. Prioridade. Mas a gente continua aqui. Então a gente vai para o intervalo e a gente volta para concluir esse testemunho que hoje, com certeza, está mexendo no nosso coração, tá bom?